Olá pessoal, sou Roberto Dumas, estrategista-chefe da GCB. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a economia mundial e principalmente sobre a decisão do Copom, Comitê de Política Monetária, que decidiu reduzir a taxa de juros em 25 basis points para 14,5. Vamos começar um pouquinho sobre a economia mundial. Veja, se a gente começar pela Ásia, a Ásia está sofrendo, porque a maior parte dos países asiáticos são extremamente dependentes do óleo importado do Oriente Médio que passa pelo Estreito de Hormuz. Se a gente pegar Coreia, Filipinas, Tailândia, Mianmar, a dependência chega a quase 90%, 80%, e tirando o Japão, que tem um estoque mais ou menos de 150 dias, outros países têm estoque de petróleo não mais de 30 dias. Então, a Ásia é um problema sério que pode entrar numa que a gente chama de estagflação, numa recessão com inflação, puxando um pouco para a Europa. A Europa, infelizmente, está letárgica. Se você pegar, por exemplo, a Alemanha em 2025, ela chegou a crescer 0,2%. E a Alemanha não, a Europa ela tem um problema sério de competitividade. Das 50 maiores empresas de tecnologia de informação, 4 são apenas da União Europeia. E é uma região que está envelhecendo. Então, o custo da manutenção da assistência social acaba recaindo sobre esses países. E se acaba recaindo sobre esses países, a dívida em relação ao PIB, por exemplo, em Portugal está com 96,8, mas Itália, Grécia, Espanha, França, Bélgica já está com uma dívida acima de 100% do PIB. E se isso daí, juntando com o aspecto de Trump de querer abandonar a Europa, porque grandes países europeus não querem ajudar Trump na guerra do Oriente Médio, isso faz com que eles tenham que montar um exército europeu ou aumentar os custos ou os gastos com defesa militar, isso para cima de 5 a 6% do PIB. Bom, resumindo, se você está com esse problema na Europa, provavelmente a curva de juros está estipando, está subindo. Então a Europa também não vai crescer muito. Ora, o que sobra? Os Estados Unidos, a curva de juros dos Estados Unidos, se você pegar a curva de juros de 30 anos, ela já está quase beliscando os 5%. Mas se ela belisca os 5%, Jerome Powell, na semana passada, nessa semana, ele manteve a taxa de juros em 3,5%, 3,75%. Existe um risco também de, nos Estados Unidos, entrarem em estagflação, ou seja, recessão com inflação, porque o último trimestre de 2025, os Estados Unidos lograram crescer apenas 0,5%. E o IPC nos Estados Unidos, em março de 2026, foi 3,3%. E o PCE, que é o Personal Consumption Expenditure, que é o principal indicador que o Banco Central norte-americano olha, foi 2,8%. Por isso que Jerome Powell decidiu não reduzir a taxa de juros. Ou melhor, o Fed como um todo, porque não é apenas um voto, um Fed como um todo. E isso, se na curva de juros de 30 anos bater 5%, e pior ainda, se bater 5% para 10 anos, mostra que a taxa de juros está muito alta num cenário onde a economia norte-americana está crescendo pouco. Então, se a Ásia está com problema, a Europa está com problema, os Estados Unidos podem entrar numa estagflação. Por isso que os estrangeiros acabam olhando o Brasil. Por que o Brasil? O Brasil está bom? Não, o Brasil não está bom. Dificilmente a gente pode dizer que o Brasil vai entrar numa capa da Economist com Cristo Redentor subindo. Por quê? Porque eu tenho uma bruta de uma dívida pública que chega a 80% do PIB. Muita gente fala, mas 80% do PIB não é muito, porque tem muita gente, muitos países que têm uma dívida PIB maior que 80% do PIB. É verdade, mas não goza da mesma credibilidade que os outros países gozam. Então, o Brasil tem um problema de mercado emergente que não pode ter uma dívida pública muito alta.
E outra, o custo de carregamento dessa dívida pública está mais ou menos 8,5%. 8,5% de custo de carregamento, com déficit primário de mais ou menos 0,4%, 0,5%, significa que você está entrando num bad dynamics, numa dinâmica explosiva da dívida pública, que já o FMI admite que nós já estamos com uma dívida pública em relação ao PIB mais ou menos a 100%. A única diferença é que a nossa metodologia não leva em consideração os títulos que estão na carteira do Banco Central. Bom, então, aonde que o investidor estrangeiro ele acaba olhando? Ele olha pelo lado positivo para o Brasil. Ele sabe que nós vamos ter eleições. Ele sabe que a nossa dívida pública está escandalosa. Ele sabe que, nessa época de eleição, vai continuar numa política fiscal expansionista. Por outro lado, nós somos exportadores de petróleo. Por outro lado, ou melhor, pelo mesmo lado, nossa balança comercial vai melhorar. A despeito de a minha inflação ficar mais alta, porque ureia, nitrogenado e fosfatados vão subir de preço, porque a maior parte desses fertilizantes passam pelo Estreito de Hormuz e no Oriente Médio. Mas voltando pela parte boa, aonde que o estrangeiro olha? Ele olhando que eu sou um exportador de petróleo líquido, não de gasolina, não de diesel, mas de petróleo, e que minha balança comercial vai ser favorável, ele procura colocar peanuts, vamos dizer, 40 bilhões, 50 bilhões na Bolsa Brasileira. Ora, mas 50 bilhões na Bolsa Brasileira é muito dinheiro. Por isso que a Bolsa Brasileira começa a beliscar os 200 mil pontos e o nosso câmbio vai abaixo de 5 ou a 5 reais por dólar. Então, não é que o Brasil esteja bem os fundamentos, mas no curto prazo, o Brasil consegue surfar essa onda de aumento de preço de petróleo, sendo pelo motivo de que eu sou exportador de petróleo bruto, não de gasolina. Então, isso é uma possibilidade, uma chance da gente aproveitar e fazer alguns investimentos. Em relação ao cupom, que reduziu em 25 basis points, eu particularmente achei um pouquinho demais. Não que pudesse reduzir tanto. Mas veja, se você olhar o comunicado do cupom, ele alertou demais o aspecto do Oriente Médio. E teve um ponto que ele falou o seguinte: existem riscos altistas e riscos baixistas para a inflação. Quando ele fala risco baixista, a hora que você vai olhar, ele fala: o preço de commodity está caindo. Meu Deus, como é que o preço de commodity está caindo se o preço de commodity está subindo? Então, eu achei, na minha visão, Roberto Dumas, o GCB, eu entendi que foi um movimento um pouco precipitado, poderia ter mantido. É bom juros menores, mas já que caiu, é importante que nós aproveitemos essa possibilidade de investir em pré-fixado. Por exemplo, o GCB tem uma enorme carteira de high yield que a gente pode aproveitar e pré-fixar e pensar mais no futuro, já que nós estamos numa trajetória de queda de juros. Então, dá uma olhada no app da GCB e clica lá e veja algum investimento pré-fixado de high yield, dado que nós estamos num cenário de queda de taxa de juros. Fico por aqui, vejo vocês em breve. Um grande abraço.